assunto, né? A gente teve a palavra com o nosso pastor Wellington e ele falou um pouquinho sobre a importância de sermos cheios do Espírito Santo. E a partir do momento que nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos com a gente frutos do Espírito, nós começamos a gerar frutos. E lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, está escrito: quais são os frutos do Espírito? Então, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Para falar um pouquinho dos frutos do Espírito, a gente vai pegar uma palavra aqui, que está lá em Lucas capítulo 4. A gente vai estar lendo juntos, Lucas capítulo 4, versículo 1. Que a gente vê o seguinte, a gente começa bem assim. Todo mundo conseguiu achar? Lucas 4, 1. A gente vê aqui na palavra que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, aonde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. A gente vê aqui na palavra, né, que Jesus, cheio do Espírito Santo, nós verificamos que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós produzimos o fruto do Espírito Santo. E mesmo estando cheios do Espírito Santo, você vê que o Espírito conduziu Jesus para ir ao deserto ser tentado. Naquele momento, a gente vê que Jesus, ele estava com fome. Ele estava durante 40 dias, né, no deserto e não tinha se alimentado. Então, ele sentia fome. Você vê assim que nas nossas vidas nós também passamos por tentações, né? A gente passa por deserto. Quando a gente pensa em deserto, a gente pensa em um lugar assim seco, árido, difícil, com dificuldades. Nas nossas vidas mesmo, a gente passa por batalhas, por lutas, que muitas vezes a gente acha que não vai conseguir. E quando a gente lê aqui um pouquinho de como Jesus passou por essa tentação, nós aprendemos muito com ele como que nós devemos passar pelas tentações, como que nós devemos nos comportar diante do deserto, diante das batalhas que nós enfrentamos diariamente. Então, assim, você vê que Deus não nos livra do deserto, mas independente do deserto que a gente passa, Ele está ao nosso lado, Ele não nos abandona. Então, e a gente sabe, né, que independente da batalha que nós somos passar, maior é nosso Deus e Ele vai estar com a gente e Ele nos capacita para passar por isso. Aqui nós verificamos que Jesus estava cheio do Espírito Santo e nós verificamos a importância de nós também estarmos cheios do Espírito Santo para passar por essas batalhas. E como que nós vamos fazer isso, né? A gente vai aqui aprender um pouquinho junto. No deserto, nós aprendemos lições valiosas, aprendemos a ser cheios do Espírito Santo e a produzir frutos. Aprendemos a ter uma dependência completa de Deus, de sermos fortalecidos nele, de ter esperança, de ser aperfeiçoados no amor. Então, em meio às batalhas, em meio às tribulações, nós somos aperfeiçoados. Às vezes a gente passa por batalhas que a gente fala, não gostaria de passar por isso, por que eu estou passando por isso? Mas se Deus permitiu, é porque tem um propósito para a gente estar passando por aquela batalha. E fiel é Ele que nos dará o escape necessário. Lá em Salmos capítulo 23, versículo 1 a 2, está escrito. É um versículo bem conhecido, que é: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Nós verificamos na palavra que o Senhor é nosso pastor e que nada vai nos faltar. Então, se a gente está passando por alguma luta, por alguma batalha, e a gente tem essa mentalidade que o Senhor está com a gente, que nada vai nos faltar, nós temos esperança nele. Então, nós passamos por situações difíceis, mas com a fé em Deus que Ele está ao nosso lado e que não vai nos deixar. Em Isaías capítulo 41, versículo 13, está escrito: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Independente daquilo que a gente está passando, o Senhor tem falado em nossos corações: não temas, eu te ajudo, eu estou contigo. A batalha pode ser grande, mas maior é o nosso Deus ao nosso lado. Nós não precisamos desistir, não precisamos desanimar. Muitas vezes as pessoas podem falar: não, você não consegue.
E com as nossas capacidades a gente realmente não consegue, mas com Deus, através das nossas vidas, todas as coisas são possíveis. Então é possível sim passar pelo deserto, e é importante que a gente passe para ser aperfeiçoados no amor de Deus, para ser fortalecidos. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Verificamos a importância de confiar no Pai. Quando a gente está passando por deserto, que as batalhas estão grandes, muitas vezes a correria do dia a dia quer tirar o nosso foco de Cristo. A batalha quer ofuscar o nosso olhar de Cristo. Mas se a gente mantém o nosso olhar em direção ao quão grande o nosso Deus é e a gente confia nele, a gente sabe que nele todas as coisas são possíveis. Em Romanos 15, 13 está escrito que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A gente vê que nós temos o Deus de alegria e paz e de confiança ao nosso lado, e é Ele que tem nos enchido de esperança dia após dia, e tem nos fortalecido para passar por todas essas batalhas. Tudo isso que a gente leu aqui são coisas que nós aprendemos quando estamos passando por desertos, por batalhas. E a gente vai ver aqui na palavra de Deus como Jesus passou pelo deserto, como que ele passou por essa tentação durante 40 dias que teve fome. E como que a gente vai aprender com o nosso Pai tudo isso que a gente leu nesses versículos por agora. Olha o que aconteceu então. Jesus, a gente viu que ele estava cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então você vê que Jesus estava com fome, ele não tinha se alimentado. E nesse momento que ele estava faminto, o diabo foi lá tentar Jesus no deserto. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Naquele momento, Jesus estava com fome. Mas olha o que o Senhor Jesus respondeu. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Naquele momento que Jesus foi tentado, ele usou as Escrituras, a palavra de Deus, para vencer o diabo. Então, a gente vê que um dos pontos importantes para a gente passar pelas batalhas, pelos desertos, é conhecer a palavra de Deus, é estar cheio do Espírito Santo, é estar com intimidade com Cristo. Você vê que para Jesus vencer aquela tentação, ele usou a palavra de Deus, ele conhecia as Escrituras. Então ele falou: uma pessoa não vive só de pão, as Escrituras dizem. Aí continuando em Lucas 4, 5, então o diabo o levou a um lugar alto e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Ele tentou Jesus pela primeira vez, viu que não deu certo e resolveu tentar pela segunda. Aí o que ele disse? Eu lhe darei glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu. Normalmente Jesus usou as Escrituras para vencer essa tentação. Ele disse: as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então nesse momento, novamente, que Jesus estava sendo tentado pelo diabo, ele pegou a palavra de Deus, ele falou aquilo que as Escrituras estavam dizendo. A gente leu vários versículos aqui importantes, que são versículos que enchem nosso coração e nos ajudam a conhecer mais de Deus e a enfrentar pelas tentações. Então é importante que a gente venha conhecer a palavra do Pai. A gente viu que nesses dois primeiros momentos que o diabo tentou Jesus, Jesus usou as Escrituras. Agora, a terceira vez que o diabo vai tentar Jesus, olha só o que ele faz. Lá em Lucas 4, 9. Então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem. Nesse momento, o diabo, ele usou as Escrituras. Ele viu que nas duas primeiras vezes Jesus tinha usado as Escrituras para vencer ele, a tentação. Aí nesse terceiro momento, ele foi lá e falou, ele viu que Jesus estava usando as Escrituras, daí ele pegou as Escrituras e falou, repetindo aqui, se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra.
Aí Jesus respondeu, as escrituras dizem, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Você vê que o diabo, ele tentou Jesus durante 2 vezes. Jesus venceu as tentações usando as escrituras, usando a palavra de Deus, que é a nossa espada. Aí na 3ª vez o diabo falou lá, não, agora eu vou usar as escrituras. Pegou algo que estava escrito nas escrituras para ver se ia conseguir tentar Jesus e se ele ia cair naquela tentação, mas Jesus conhecia a palavra por inteiro. Não era só uma parte da palavra, ela era como um todo. Então quando o diabo usou a palavra falando de novo, pois as escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra, Jesus respondeu, as escrituras dizem, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Então você vê assim que Jesus, ele conhecia a palavra por inteira e usou as escrituras para vencer o inimigo. Mas você vê que o diabo, ele conhecia a palavra de Deus e ele usou ela para tentar Jesus. Mas Jesus conhecia a palavra de Deus por inteiro. Então assim, mesmo ele usando as escrituras, Jesus sabia que as escrituras também diziam que não era para pôr à prova o Senhor, o seu Deus. E quando o diabo viu assim que não tinha mais como mesmo, ele foi embora. Porém, aqui na palavra está dizendo, quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Ele deixou ali de tentar Jesus, mas iria continuar ali quando surgisse outra oportunidade de tentar de novo ao nosso Senhor. E nessa palavra muito abençoada que a gente vê, que a gente aprende com Jesus. Como que nós vamos vencer então as tentações? Nós vamos usar as escrituras, nós vamos ter intimidade com Cristo, nós vamos buscar mais e mais dele. Nós precisamos conhecer a palavra por inteiro, porque vai ter situações que muitas pessoas vão chegar na nossa vida e sem ser usadas pelo Espírito Santo, usando a palavra para querer tirar a gente do caminho. Mas se a gente conhece a palavra de Deus, se a gente está em comunhão com o Espírito Santo, as tentações podem vir, mas elas não são maiores do que Deus na gente, do que Deus ao nosso lado. E a gente vê aqui, lá, deixa eu ver, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel a Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então você vê assim que a tentação pode vir, mas Deus é fiel e nos dará o escape para passar por qualquer tipo de tentação. Então, se a gente estiver com o nosso olhar firmados em Cristo, buscando Ele em intimidade, as tentações podem vir. Mas Deus é fiel e nos dará o escape para passar por qualquer situação. Deus é fiel e justo. Se a gente está em comunhão com Ele, nada irá nos atingir, porque maior é Ele em nossas vidas. Então pode vir macumba, pode vir oração contrária, pode vir o que for. Mas maior é Deus. Se a gente está com Ele, Deus já venceu o diabo, né? E nele nós encontramos forças para vencer qualquer coisa. Através de Deus, através do poder de Deus que atua em nossas vidas. Não é pelas nossas capacidades, mas por Ele que tem nos fortalecido dia após dia. E vale a pena seguir a Cristo, vale a pena seguir a Ele. Nós temos um Deus que nos ama verdadeiramente e que não nos abandona. Mesmo com os nossos erros, com as nossas falhas, Ele é fiel e continua ao nosso lado. Mas a gente vê que nós precisamos ter cuidado, né? Assim como o diabo, ele tentou Jesus usar as escrituras, aparecem pessoas assim que vão usar as escrituras para tirar a gente do caminho. É verdade. Né? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, está escrito: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então a gente vê assim, tem pessoas, né, que parecem ser de Deus, mas não são, que usam a palavra de Deus, mas não são, que às vezes parece que querem nos levar para o caminho de Deus, mas não. E se a gente está em intimidade com Cristo, se a gente está buscando a Ele dia após dia, então assim, o Espírito Santo nos guia, Ele nos mostra se aquilo realmente é de Deus ou não. A gente vê no versículo que mostra que a gente vai conhecer a árvore pelos seus frutos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que eu não anotei, eu não lembro
qual que era, mas que a gente ia conhecer as árvores pelos frutos que elas geraram. Se elas geram bons frutos, aí sim a gente sabe que aquilo procede de Deus. Então, muitas pessoas, né, elas vão vir até nós e a gente vai saber se ela realmente é de Deus pelos frutos que elas têm gerados em nossas vidas. E não adianta, né, somente a gente servir a Deus por palavras. Deus quer a atitude. A fé sem obras, ela é morta. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 18, está escrito: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Em João, capítulo 4, versículo 23, também está escrito: Deus está buscando verdadeiros adoradores, pessoas que o amem e pratiquem seus ensinamentos. A gente vê aqui na palavra do Pai a importância da gente não somente falar de Deus, mas agir. Não adianta a gente somente falar se nossas atitudes não refletem aquilo que Cristo colocou em nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele quer nos usar nos lugares que a gente vai, no trabalho, aqui dentro da igreja, dentro de casa. Não adianta, por exemplo, a gente estar aqui no culto falando de Deus e vai na nossa casa a gente agir totalmente para o oposto, né? É importante que as nossas atitudes venham estar semelhantes com as nossas palavras em Cristo. Tem uma parábola, que é a parábola dos dois filhos, que a gente vai estar lendo aqui, que está lá em Mateus capítulo 21, versículo 28. Mateus 21, versículo 28. Então, é a parábola dos dois filhos. O que acham disto? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: filho, vai trabalhar no vinhedo hoje? O filho respondeu: não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho: vá você. E ele respondeu: sim, senhor, eu vou, mas não foi. E depois aqui, dando continuidade, qual dos dois obedeceu ao pai? E todos responderam: o primeiro. A gente viu que, no caso, eram 2 filhos, né? E ele chamou um para trabalhar no vinhedo e ele falou: eu não vou, mas foi. Ele falou que não iria, mas ele foi. E o outro falou que ia, mas não foi. E no final perguntou: qual que obedeceu? Aquele que falou que não iria, mas foi. Não adianta a gente falar as coisas e as nossas atitudes serem diferentes. E nessa parábola a gente aprende isso. Se a gente fala que vai fazer algo, nossas atitudes também precisam falar aquilo que a gente está falando com as nossas palavras. Senão as palavras serão em vão. Não vai adiantar de nada falar algo se as atitudes não mostram. Então, assim, a gente vê que o arrependimento, né, sem frutos, sem atitudes, eles não mostram um verdadeiro arrependimento. É importante a gente estar obedecendo a Deus. E para finalizar aqui, vou deixar um versículo que está em Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem de mim, vocês que praticam o mal. Então nós verificamos que assim, não adianta você falar as coisas em nome de Deus, usar as escrituras que nem o diabo usou, se as suas atitudes não têm refletido o amor de Deus, se você não tem amado o irmão, se você não tem ajudado uns aos outros, né? Então a gente vê que é importante a gente estar amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, agindo da forma que Jesus agiria. Não adianta somente a gente falar de Deus, usar a palavra dele, porque a gente viu que até o diabo usou as escrituras. Então, assim, é importante que a gente venha fazer a diferença nesse mundo. Enquanto a gente está aqui, é porque tem propósito. Tem um propósito para cada um que tem aqui. A nossa vida tem muito valor. Deus quer nos usar para a honra e para a glória dele. E a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo para ser usado, para servir. Tem muita coisa para a gente fazer aqui nessa terra, nesses últimos dias. Uma coisa importante que eu vejo, assim, né? Da gente manter intimidade com Cristo e estar sensível ao ouvir do Espírito Santo, porque o diabo, ele nos tenta diariamente. Ele está ao redor e tentando. Mas se a gente está firmado em Cristo, a gente viu aqui na palavra que Ele é fiel. E Ele nos dará o escape necessário para passar por qualquer tentação, por qualquer batalha. Mas é importante a gente estar fundados em Cristo, firmados na rocha.
E não somente comparecer aos cultos, ou então somente tirar um momento de oração, mas viver constantemente na presença de Cristo todos os dias das nossas vidas e refletindo isso através das nossas palavras, sem esquecer as atitudes que a gente conversou também. E agora a gente vai estar orando para finalizar, tá? Pai, te agradecemos pela palavra, Senhor, te agradecemos por estarmos aqui em família. Sabemos que o Senhor está voltando, Pai. Não sabemos a hora, mas o Senhor está voltando. E te agradecemos por tudo que tem feito, que venhamos estar orando, vigiando, esperando, né, pela sua volta, Pai. Te agradeço pela vida de cada irmão que veio aqui hoje, porque o Senhor trouxe a gente em segurança, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos amado mesmo sem a gente merecer. Nós queremos ser aperfeiçoados por Ti, Pai, parecidos contigo, Senhor. Te agradecemos por tudo que tens feito, pelos nossos pastores que estão na outra cidade, Senhor. Te agradecemos por tudo que tem feito em nossa vida dia após dia, Senhor. Que tem nos capacitado, nos fortalecido e tornado tudo isso aqui possível. Estamos juntos em família, né? Daqui até a eternidade em Cristo Jesus. E é muito bom a gente estar aqui todos juntinhos. Queremos então nos posicionar, Pai, como guerreiros de Cristo, né? Para sermos realmente moldados, aperfeiçoados pelo Seu amor e ser parecidos com Jesus. Seguir os caminhos de Jesus. Fazer as mesmas coisas que Jesus faria. Através das nossas atitudes, das nossas palavras. Que venhamos ser usados dia após dia no local que o Senhor nos enviar. Para estar refletindo o Teu amor, Senhor. Para que através das nossas vidas as pessoas possam conhecer a Ti. Que através das nossas vidas as pessoas possam conhecer a Ti e ser transformadas por Ti. Porque sabemos que não há nada melhor do que estar na Tua presença. Não há nada melhor do que verdadeiramente ter uma experiência contigo e Te conhecer. Não há nada melhor do que estarmos aqui juntos. Estar na Tua presença diariamente, Pai. Somos muito gratos por isso. E é daqui até a eternidade em Cristo Jesus. Obrigada, Pai, por tudo. E a gente deixa aqui as nossas eternas gratidões por tudo que Tu tens feito, mesmo sem a gente merecer. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém.